alguma, Gra? Bom, ó, então vamos lá. Boa noite aí para todo mundo, né? A gente parou no vídeo anterior, a gente havia parado ali no slide, no 23, falando de férias, né? E a gente terminou, na verdade, falando sobre adicional noturno, certo? Daí, a gente vai começar agora falando sobre remuneração e salário, né? Eles parecem que são as mesmas coisas, né? Mas não são, não é a mesma coisa, né? Salário é aquilo que a gente recebe do nosso trabalho quanto à prestação. Já é o puro ali, né? Aquilo que realmente é pago pelo nosso trabalho. Pelo trabalho, o empregado trabalha e ele recebe o salário. A remuneração, o que, que é? É o salário mais algumas outras coisas, né? Você tem ali adicionais, você tem, como eu dizer, por exemplo, adicional de salubridade, adicional noturno. Então, são coisas que você recebe a mais do que o próprio salário. Então, por exemplo, as horas extras, ela tem natureza salarial, porque reflete em outras. Por que é salarial? Porque ela reflete em outras verbas, como férias, 13º, fundo de garantia, tem incidência de INSS. Já, por exemplo, algumas situações como ajuda de custo, isso a gente vai ver aí, não é verba salarial, você recebe que é para te auxiliar em alguma coisa, para o exercício do seu trabalho, mas ele não integra o salário, não faz parte assim da remuneração, né? Que assim, não se soma ao salário para fazer parte da remuneração, tá? Deixa eu colocar aqui o slide para a gente ir acompanhando aqui, ó. Tá? Então, o salário, ó, é o ganho é o direito do empregado de ganho proveniente do empregador como prestação, contra a prestação pelo trabalho realizado. A remuneração é tudo isso, é o salário mais outros benefícios de natureza salarial. Então, vamos ver algumas situações, né, que regem essa situação aí para pagamento do salário, né, alguns princípios de proteção do salário. O princípio da irredutibilidade salarial. É assim, o salário não pode ser reduzido pelo empregador, mesmo com concordância do empregado, tá? Em alguns casos, há possibilidade de redução por meio de norma coletiva, mas aí é uma situação muito específica, tá? Por exemplo, do caso da pandemia, eu coloquei redução do salário e jornada em razão da pandemia da Covid, tá? Aí teve uma, uma permissão, uma lei, né, pelo governo para possibilitar isso, para quê? Para aplicar aquele princípio de manutenção do emprego, sabe, da continuidade, sabe, de preservação do emprego lá que a gente tinha visto na aula passada, aí, no vídeo, né, um pouco mais lá. E tem o princípio da intangibilidade salarial, que é assim, o que isso significa? É assim, a pessoa tem que receber o salário dela sem desconto, com exceção dos descontos legais, que tem que ter, por exemplo, o desconto de INSS, algum desconto por falta, certo? Então, assim, se não, fora isso, não pode ter desconto. E dependendo do desconto, tem que ter autorização do trabalhador, autorização expressa. Expressa aqui que é escrita. Então, por exemplo, autorização para desconto de plano de saúde, sabe? Vamos supor um trabalhador que é motorista e ele teve uma multa, aí ele fala assim, porque ele tem que tomar cuidado na hora de você vai exercer a sua atividade, né? Ser contratado, você tem que ser diligente no seu trabalho. Exercer as coisas com responsabilidade, com cuidado. Então, ele vai e leva uma multa por excesso de velocidade. Ele errou, aí, havendo previsão no contrato de trabalho que ele tem que ressarcir, aí ele tem lá a autorização expressa, vai ser descontado. Ele pode negociar como esse desconto vai ser.
Às vezes, tipo, às vezes bateu um carro, deu algum prejuízo para o empregador, e é um valor muito considerado, né, assim, bem alto, vamos supor, sei lá, R$ 2.000. Aí o empregador eles podem negociar para parcelar, né, aos pouquinhos, né, assim, parcelado. Então, e o pagamento, o que acontece? Que aqui a gente fala do pagamento do dó, né, com relação que você pode descontar quando tem dolo, e se o dolo não está ali, a culpa, aí tem que ter autorização. O dolo é aquela vontade, tipo assim, às vezes a pessoa faz para prejudicar mesmo, sabe? Sei lá, deu alguma discussão no trabalho com o chefe lá e fez de propósito, né, para causar algum dano. Ou então a pessoa mesmo, falta de atenção, falta de cuidado e deu algum problema lá e ele fez. E a gente pode falar também de dolo, assim, assume o risco. Tipo, a pessoa, vou assumir o risco aqui de fazer isso aqui, se der errado, paciência, sabe? Então, ele está fazendo correndo risco, né? Não porque ele quer prejudicar, mas porque ele quis tomar decisão que pode dar errado, ele não deveria fazer, mas ele falou, vou fazer aqui, vamos ver o que vai dar. E o pagamento ele tem que ser feito o quê? A lei diz que tem que ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, eu comecei a trabalhar agora em setembro, o meu salário de setembro será pago até o 5º dia útil de outubro, tá bom? E nesse caso, à exceção das comissões e das gratificações, algum outro benefício ali que tem natureza salarial que o empregador queira pagar, ele pode ser pago fora dessa data, tá? E a gente sabe que tem assim, as empresas fazem muito que adiantamento, né, de salário, né? Eles fazem aquele, acho que é 40% até o dia 20, mais ou menos. Aí no 5º dia útil pagam 60%, né? Então no mesmo mês corrente eles dão uma adiantada do valor e o restante é pago no 5º dia útil. E aí a gente vai falar o quê? Aquilo que compõe a remuneração. A gente tem aí gorjetas e comissões, né? A comissão é uma modalidade de salário que é paga por unidade ou serviço. É por conta de produtividade. A comissão vem de produtividade. E normalmente é trabalhador de venda que ganha isso, né? E nesse caso de comissões, existe o comissionado puro, né? Que é o empregado comissionado puro. Ele só recebe por comissão. Só que nesse caso, se ele recebe só por comissão, e se um dia ele não conseguir lá ter um salário, não conseguiu fazer venda por alguma razão, o que acontece? O empregador ele tem que garantir um salário mínimo. Às vezes o salário mínimo não necessariamente é o salário mínimo nacional, às vezes é o piso da categoria. Então, ele tem lá o sindicato dos comerciários, né? E que ali prevê um piso salarial e aí aquele piso é garantido, tá? E também tem o comissionado misto, que é o quê? Recebe salário fixo, uma parte fixa e outra parte em comissão, tá? É misturado. E tudo isso, a comissão é salário, e aí ela repercute em todas as outras verbas que a gente tem aí. Horas extras, DSR, aviso prévio, férias, 13º, fundo de garantia e de contribuição para o INSS. As gorjetas também são salário, e elas não se enquadram como salário. Elas podem se enquadrar quando elas são obrigatórias. Então, você vai a um restaurante e naquele restaurante você tem uma taxa, tá? Taxa de serviço lá. E esse valor ele é distribuído ali para os empregados. Então, esse tipo de situação, ela integra a remuneração. Ela vai somar com o salário e aí vai repercutir. Mas, a princípio, a gorjeta ela não se enquadra, por quê? Porque ela é paga por terceiro. Se ela é paga por terceiro e não pelo empregador, então a gente não tem aí, não tem essa natureza, tá? Ela não vai integrar. E assim, apesar ela, assim, não vai repercutir aqui, ó, na base de cálculo do aviso, do adicional noturno, das horas extras e do DSR. Só que ela repercute em outra coisa, tá? Elas integram, perdão, vamos corrigir aqui.
Elas não são salário porque são pagas, mas elas integram, só que elas não repercutem em algumas situações. Só que elas necessariamente vão repercutir em tudo quando estiver sendo cobradas naquela, tipo, taxa de serviço. Tá lá na notinha e vai ter que ser pago, tá? Não sei se eu expliquei direito. Falei que não integrava, né? A princípio não deveria, mas ela acaba integrando. Você tem alguma dúvida disso daqui? Não, então a gente vai passar para frente aí. E a gente tem o salário in natura ou salário utilidade. Esse realmente ele não integra, mas tem uma exceçãozinha, tá? Ele é o salário que ele é pago não em dinheiro, ele é pago com outras coisas, como alimentação, tem pessoas que recebem imóvel para morar, tipo a empresa paga o aluguel, tá? Um veículo, um notebook, um celular. Hoje em dia, como tem esses trabalhos que a gente trabalha em casa, né, faz home office, às vezes a empresa ela fornece o quê? Aquele notebook, te fornece internet, ou paga a tua internet, te fornece telefone, tudo para você trabalhar. E aí, isso daí passa a ser o salário utilidade, né? E ele fala assim, ó, ele pode ser pago, né, desde que o valor correspondente em dinheiro seja pelo menos 30% do salário. Então, dependendo da pessoa ganha, né, ela vai ter lá, e a empresa fornecer esse bem, tem que ser isso daqui. E ele só é salário, como que a gente distingue se é salário ou não? Quando ele é fornecido pelo trabalho. A gente tem o pelo trabalho. Ah, você está ganhando isso pelo que você faz, tá? E aí você descobre se ele não integra, né, que ele é natureza indenizatória, quando é para o trabalho, quando ele se torna uma ferramenta. É que assim, eu falei do notebook que fornece, daí não integraria, mas é para o trabalho. Mas vamos supor que o empregador te dê como presente esse notebook, por exemplo. Isso daí aí seria pelo trabalho, uma contraprestação, estou te dando meio que de presente, então ele vai ser, às vezes até um veículo e tal. Mas quando é para você exercer a sua atividade, o seu trabalho, por exemplo, um vendedor, que ele vai ter que visitar muitos clientes, então o empregador fornece lá o carro, o notebook, o telefone, que é para o exercício do trabalho, aí ele não integra. E aí a lei ela define algumas questões aí, o que seria salário, né? Poderia de utilidade, alguma coisa que poderia ser fornecido para o trabalho. Ó, todos os efeitos, a alimentação, a habitação, vestuário, outras prestações em natura por força do contrato, tá? Então, por exemplo, benefício, ou até mesmo. Acho que não, esse não. Ó, mas não é permitido o benefício, o fornecimento de bebida alcoólica nem drogas, né? A gente fala cigarro, essas coisas, drogas nocivas. E o que não integra, né? Tá ali, ó. Vestuários, equipamentos fornecidos aos empregados para utilizar no trabalho. Educação, estabelecimento de ensino. Então, assim, quando você trabalha numa escola e aí ou numa faculdade, você recebe ali a matrícula, os seus filhos vão estudar lá, isso daí não compreende. E o transporte destinado ao deslocamento, tá? Então, assim, você tem lá vale transporte, essas coisas, assistência médica, hospitalar, odontológica, tá? Muitas vezes, assim, isso daí vem previsto em norma coletiva, porque é aquilo que eu falei, eu não sei se você, acho que eu não comentei isso, não sei. Quando você fornece benefícios para o empregado, que você fornece porque você quer, tá? Então, você foi lá, tem a empresa, você vai fornecer plano de saúde. A partir do momento que você fornece, você não pode tirar, tá? Quando que pode ocorrer para tirar? Se tiver previsto em norma coletiva. Então, assim, lá onde eu trabalho, a gente sempre orienta
vem lá o cliente falando assim, eu gostaria de fornecer. A gente fala, não, faça um acordo coletivo com o sindicato, que o acordo coletivo, ele vale por quanto tempo? 2 anos. Passou 2 anos, você tem que fazer um novo. Se você não fizer, ele deixou de existir, você não precisa seguir o que está ali. Então, quando você fornece esse benefício de assistência médica, odontológica, assim, por exemplo, por meio de norma coletiva, se por acaso você tiver alguma crise financeira na tua empresa, você pode cortar, tá? Infelizmente, esse é um benefício que é algo que beneficia os empregados, é algo que faz com que você consiga atrair, né, pessoas qualificadas para prestar serviço para você, mas que, às vezes, dependendo da situação da empresa, você vai ter que cortar custo, e isso é um dos custos que acaba sendo cortado, né, e aí, havendo previsão na norma coletiva, você pode cortar, que se não tiver, você não vai poder tirar, tá, do empregado, que isso integra, agrega ao contrato de trabalho dele, você não pode alterar. Os seguros de vidas e de acidentes pessoais, previdência privada, e o valor correspondente à Vale Cultura, né, que algumas empresas aí fornecem. Bom, a gente passa para o adicional legal, né, aquilo que a gente falou. A gente viu o adicional noturno lá, que é uma adicional legal, né, que você coloca sobre as horas, para quem trabalha entre as 10 e as 5 da manhã, mas também quem prorroga a jornada, né, depois das 5, às vezes a jornada de trabalho é tipo das 22 às 7 da manhã, então a partir das 5 até as 7 vai ter que pagar também o adicional noturno. Isso é previsto em lei, tá? Isso daí veio com a reforma, é que na verdade existe uma súmula do TST que fala sobre isso, e por conta disso foi inserida na CLT com a reforma trabalhista. E os adicionais legais aí são pagos, tem natureza salarial e repercute nas demais verbas, e dentre eles tem o adicional de salubridade, que ele é pago para o empregado que trabalha em situações expostos a agentes insalubres, que prejudica a saúde e a integridade física do trabalhador, tá? Então, você paga de acordo com a natureza e a intensidade do agente e do tempo de exposição, tá? E aí, dentre eles tem o ruído, umidade, porque às vezes a pessoa trabalha, por exemplo, um lava-jato, né, água, para dar exemplo. Aí você estaria assim se molhando muito e, tipo, na época que está muito frio, você pode ali ficar doente, né? Muito ruído, você pode perder a audição. Poeira, né, que trabalha dependendo, você faz pedreiro, por exemplo, tem o frio, agentes químicos, que às vezes você trabalha alguma empresa que você mexe com isso, que produz algum, por exemplo, o que eu vou dizer? Produtos de limpeza, por exemplo, né? Que água sanitária, essas coisas, aí pode. E agente biológico seria assim, pessoal que faz limpeza, né? Tipo, um banheiro, né? Banheiro público, pessoal que os garis, né? Que trabalham na rua, o pessoal que recolhe lixo, lixeiro, né? Então, isso aí entraria no agente biológico. E gente que muitas vezes trabalha em hospital, que aí ele tem contato com pacientes, trabalha ali às vezes em UTI e tal, eles têm também o adicional. Aí varia de acordo com a função, o local que está trabalhando, né? Aí ele acaba recebendo ali, e como que é aferido isso? Porque muitas vezes a empresa vai pagar lá, tipo, os graus de adicional de insalubridade tem o quê? Mínimo, que é 10%, 20% é o médio, 40% é o máximo. E esse adicional, ele é calculado sobre o salário mínimo nacional, tá? A não ser que a norma coletiva preveja uma base de cálculo melhor do que o salário mínimo. Pode falar, Ariela. André, uma pergunta. Quem trabalha em padaria fazendo pão, com muito contato ali, forno quente, superaquecidos, entra nesse meio aí Sim, de... pode sim. Aí, então, por exemplo, a pessoa que trabalha em pizzaria, ou aquelas que fazem tijolo, né? Alvenaria, trabalha em carvoaria.
Então, assim, muitas vezes, por exemplo, do carvão, ele pode, além do calor, estar exposto a outras coisas. Sim, pessoal que faz vidro. Então, normalmente, assim, o que acontece? A empresa pode pagar, a empresa pode simplesmente não pagar. Só que, vamos supor, se o trabalhador ele entra com uma ação judicial, por exemplo, a empresa não paga. Tá lá, a pessoa trabalha aí numa padaria, trabalha ali no forno, fica lá tal. E aí ele decide, foi mandado ele embora, ou pode até entrar com a ação ainda trabalhando. É que normalmente as pessoas, quando estão trabalhando, elas não querem fazer isso, porque seria, tipo, ela precisa do trabalho ali, é difícil arrumar outro. Ela tá pagando as contas, ela não quer dar um tiro no pé de ir lá na frente e ser mandada embora, tá? Acontece, né? Você não vai, você tem lá um trabalhador, a pessoa entra com uma ação contra você, o seu empregado, você vai manter ele lá? Não, na primeira oportunidade que você tiver, você vai mandar embora. Então, normalmente a pessoa entra com a ação quando ela já saiu do trabalho, e aí ela tem 2 anos para entrar, né, com a ação, quando encerra. E eu não sei se eu expliquei isso, existe um instituto chamado prescrição, né? No processo, que a gente aqui está vendo direito do trabalho, mas aí eu vou dar um aspas aqui, um parênteses para explicar. Então, quando encerra o contrato da pessoa de trabalho, seja com a modalidade, você pode entrar com uma ação judicial até 2 anos, né? Fui mandado embora, hoje é dia 20, ontem, foi mandado embora. Ele tem mais ou menos até o dia 19 de 2026 para entrar com uma ação trabalhista, tá? Pedindo o quê? Pedindo verbas contando do momento que ele entra até 5 anos para trás. Então, quanto mais ele demora a entrar com ação trabalhista, menos verbas do contrato de trabalho ele vai conseguir, tá? Então, por exemplo, se demora 2 anos, se você tem direito de pegar 5 anos o contrato de trabalho, se você demorar 2 anos para você entrar com a ação, você só vai poder cobrar 3, tá? Então é isso. Bom, voltando aqui, então assim, o calor sim, aí você entra com a ação, você vai dizer que você trabalhava sob calor tal, o juiz vai mandar fazer uma perícia. Se a norma coletiva daquela categoria não estiver provendo lá o pagamento, você vai ter que entrar, vai fazer, o juiz vai mandar fazer a perícia, vai indicar um perito, que normalmente é engenheiro de segurança do trabalho, ele vai aferir lá, ele vai catar um negocinho, um termômetro, vai lá num dia, vai marcar um dia lá para ir, e fazer a medição do calor. E não só isso, ele vai mandar ali fazer muitas vezes de outros, de tudo que tiver, porque quando a ação entra, normalmente ele já fala, eu era exposto a agentes insalubres, principalmente questão do forno e tal, aí ele vai lá e mede. E de acordo com o que tiver ali, o juiz vai falar, o perito vai falar, estava exposto em grau médio, estava exposto em grau máximo, grau mínimo, tudo aquilo lá. Aí o juiz vai, ou acolhe ou não o laudo. Normalmente ele acolhe, tá? O laudo pericial. Bom, daí, é isso que eu tinha falado, que ele é realizado pelo engenheiro, né? Quando você faz. Mas, assim, o que acontece? As empresas podem pagar. E elas pagam por quê? Porque ela é boazinha ou não? É por conta da atividade. Muitas vezes, o que acontece? Todo ano a empresa tem que fazer alguns laudos obrigatórios. Você tem um laudo, por exemplo, o LTCAT, que é laudo de proteção das atividades do trabalho, uma coisa assim. Eu nunca vou lembrar os nomes, a gente lembra as siglas, né? É o LTCAT. Esse LTCAT ele não é obrigatório todo o ano. Ele é obrigatório quando há alteração do layout da empresa, tá? E aí você tem, antigamente era o PPRA, que é um laudo é um programa de proteção de riscos ambientais, que ele mudou o nome para PGR, que é Programas Gerais de Risco, alguma coisa assim. E ele verifica o que? Essa questão de insalubridade, questão de periculosidade, todos esses agentes aí, o que pode ter de risco para o empregado, tá? Então,
Então, a gente vai ver aí com relação à adição de periculosidade, o que é, mas esses laudos, ele tem que fazer todo ano. Também tem o PCMSO, que é um laudo de segurança, no sentido de doença, de prevenção de doenças ocupacionais. Então, às vezes você tem uma atividade que a pessoa pega muito peso, e aí pode prejudicar, dar algum problema na coluna, alguma coisa no braço, no ombro, causar alguma doença. Então, ele verifica se tem esses riscos e quais medidas você tem que tomar para evitar os riscos. E o PGR e o PCMSO são laudos obrigatórios que você tem que fazer todos os anos. Se a empresa não faz e ela tiver alguma fiscalização, ela pode ser multada, e a multa é cara. Ela está variando em torno de 30 mil para laudo, para cada um deles, tá? PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, assim, é obrigatório ter isso. Então, quando a pessoa entra com processo trabalhista, normalmente o juiz já pede para juntar. Se o juiz não pedir, muitas vezes o perito pede para mostrar. Isso daí é obrigatório. Então, você tem uma empresa, até mesmo o condomínio tem, tá? Ele tem que fazer. Então, isso é obrigatório, tem que ter. E a guarda desses documentos são de 20 anos, tá? Então, não dá para a pessoa pegar e falar assim, a empresa, o trabalhador entra lá, trabalhou 10 anos na empresa, entrou com ação trabalhista, pode cobrar só os últimos 5. Mas, por exemplo, se ele alegar que foi algum problema de doença, alguma coisa lá, às vezes tem que juntar. Não pode falar que simplesmente que não tem. Principalmente, eles utilizam esses laudos mais antigos, né, para questão previdenciária. Então, para comprovar regime especial de aposentadoria. Que o regime especial é quando você... Porque, assim, por exemplo, o empregado, para aposentar, você tem lá o requisito de 30 anos. Você tem que ter idade e mais, por exemplo, 30 anos. Mas porque ele trabalha, o regime especial que ele trabalha ou exposto à salubridade ou periculosidade, por exemplo, o tempo dele é menor. Pode ser 25 anos, tá? 20 anos, dependendo da função que a pessoa trabalha. Aí o cálculo, por isso que muitas vezes os empregados buscam isso para poder aposentar antes. Aí vamos lá. No caso de insalubridade, a empresa tem que fornecer também, é obrigatório fornecer equipamento de proteção individual, que é EPI. Então, é o quê? Óculos de proteção, protetor auricular, máscara com filtro, luva, aí fornece uniforme, que muitas vezes o uniforme é um IPI, que, por exemplo, pessoa que trabalha com energia elétrica tem um tipo de roupa, né, vestuário, que é para fogo, alguma coisa assim. Você tem sapato de segurança, IPI para quem trabalha, às vezes, lavar banheiro, né, tem que colocar aquela bota de PVC e tudo mais. Então, isso daí, a lei fala que se você fornece isso é útil para afastar o agente insalubre, para ilidir, né, para neutralizar, a empresa não precisaria pagar, tá? E muitas vezes o laudo pericial, ele fala, não, porque as empresas que fazem esses IPIs, né, que produzem, elas têm a certificado de aprovação. Então, ela fala, ó, esse IPI, ele tem durabilidade de 3 meses, durabilidade de 1 ano. Então, de acordo com isso, é feita a análise, e aí é feito o cálculo que eles põem os parâmetros, e aí fala assim, não, foi elegido, foi neutralizado, você não precisa pagar. Para aposentadoria, isso não importa, tá? Mas não é matéria aqui. E tem o adicional de periculosidade, que ele é pago para quem exerce atividades perigosas, né? Exposição a inflamáveis, explosivos, trabalho com moto, trabalho de segurança, sabe, armado, tipo essas empresas de carro forte, pessoa que trabalha ali, que é de segurança patrimonial, trabalho em altura, acima acho que é de 2 metros, 1 metro, não me lembro agora. Mas assim, você tem aquelas pessoas que trabalham penduradas, limpando sacada, sabe, vidro, isso daí eles pagam. Tem aquela que é uma plataforma, né, que você sobe para limpar, por exemplo, fachada.
E tem também aqueles que ficam sentados numa cadeirinha. Esses chamam-se operadores de balancim. Para quem não conhece, é uma coisa bem assim que, quando eu fiz a minha pós, meu professor não sabia disso, de previdenciário, não conhecia essa atividade. É uma função, é um cargo lá, né? Não sabia. Mas então, esse tipo de gente, até que trabalha com motociclista, né? Por exemplo, um entregador que trabalha com moto e tudo mais, ele tem que receber adicional de periculosidade. Isso é previsto em lei, tá? E dependendo, energia elétrica, aí dependendo, por exemplo, a empresa não paga para algum que mexe com, por exemplo, energia elétrica. É feita a perícia que vai determinar. E o percentual é de 30%, e aí é sobre o salário do empregado, tá? O salário base dele. Não é sobre a remuneração, tá? E ele integra as outras verbas, tanto esse quanto o adicional de insalubridades integram o salário, passa a ser remuneração e repercute nas demais verbas lá que a pessoa receba, né? Daí a gente tem o adicional de horas extras, que o mínimo é de 50%, tá? Conforme a Constituição Federal. Mas, e quando ela é trabalhado, tipo, dia de folga, tem que ser 100%. Tipo, domingo, feriado é 100%, tá? Mas de segunda a sábado seriam 50%. Domingos e feriados 100%. Só que a norma coletiva pode prever outro percentual, 70% para trabalhos de segunda a sábado e nas folgas ou feriados 110, por exemplo, 120, tá? O adicional noturno que a gente já tinha visto, 20%. E sempre pago sobre a hora normal de trabalho, tá? Adicional de transferência. O que é isso? Ele é pago um adicional de 25% sobre o salário que a pessoa recebe, não é sobre a remuneração, e ele é só devido quando o empregado é transferido provisoriamente, mas ele muda o domicílio dele, tá? É transferido para uma filial, por por uma necessidade do serviço, só que tem mudança assim, de residência. Lá na lei fala domicílio, mas na verdade é residência. Eu mudei de casa. Então a pessoa, por exemplo, mudou, ficou transferido lá, e ela está morando numa casa. Alugou uma casa, tudo, e fica lá e tal. Então ela precisou ir lá, mudou com a família e tal, mas ela vai ficar lá tipo 1 ano. Tem que ser pago todo mês um adicional de 25%. E aquele trabalhador que faz obra? Que faz, tipo, vamos supor, instalação, construção mesmo. Ele tem lá uma construção, fazendo um prédiozinho, tem lá aqueles containers que eles colocam, tipo, faz alojamento, essas coisas. Esse trabalhador tem direito? Não, porque ele mora no alojamento, tem empresa que paga hotel. Agora, se ele muda lá numa casa, sabe, passa a viver lá, tudo, né, ele tem direito ao adicional. Porque aquele trabalhador lá da construção que ficou em alojamento, normalmente de tempos em tempos ele volta para a casa dele mesmo, na cidade de origem, para ver a família, tá? A família fica lá, a família não acompanha, tá bom? E verbas não salariais, que é paga, que não repercute, né, tem caráter indenizatório. Ajuda de custo, diárias de viagem, auxílio alimentação, desde que paga, não pode pagar em dinheiro, tá? Desde que paga, assim, você pode, por exemplo, pegar um cartão, hoje em dia, né, existem os cartões lá de vale alimentação, sabe, essas coisas, vale refeição, paga no cartãozinho, e isso aí pode. O que não pode é pagar em dinheiro. Os prêmios e abonos, tá? Isso daí não integra. Alguns prêmios, se forem habituais aí, pode ser que integre, tá? Tipo, prêmio de assiduidade, que é o quê? A pessoa não falta, tipo, sempre tá lá, pontual na empresa, e acaba recebendo todo mês, acaba, muitas vezes, hoje eu não sei, mas teve um tempo aí que a jurisprudência estava entendendo, né? Jurisprudência a gente fala decisões dos juízes, dos tribunais, que integrava salário, tá bom? Aí a gente entrou já praticamente na parte final aí, que é do término de contrato de trabalho, né? E a gente tem algumas situações de término de contrato de trabalho.
E aí, qual que é comum? A dispensa sem justa causa, né? Tem o pedido de demissão, dispensa sem justa causa, por justa causa, por término do contrato por prazo determinado, que a gente sabe quando vai terminar, o contrato de experiência, um contrato lá de prazo determinado do temporário, né? Assim, eu falo, não confundir com o temporário lá, né? Que é com empresa que tem empresa temporária. Mas eu falo assim, que a empresa contratou para ficar um tempo lá, que é até 2 anos. Aí você tem rescisão por morte do empregador, pode acontecer, por extinção da empresa ou estabelecimento, a empresa quebrou, fechou, não tem outra, não tem filial, não tem para onde ir, vai fechar, aí vai ter que encerrar o contrato. Por rescisão indireta, que normalmente é judicial, e por rescisão por culpa recíproca, tá? Aí eu tô colocando, isso aqui não está no material, mas eu coloquei por curiosidade. A pessoa aposenta, tá? A aposentadoria não é causa de rescisão de contrato. Tem empresa que, assim, o trabalhador aposentou e encerra o contrato dele. Mas isso não é causa para encerramento, tá? Então, ele pode dar continuidade com o contrato de trabalho dele. Ele vai estar recebendo a aposentadoria e vai estar recebendo o salário. Ele só assim, se acaso ele ficar doente e tiver que se afastar, ele vai receber só a aposentadoria dele. Ele não tem como ser encaminhado para o INSS, porque o direito previdenciário não permite essa acumulação de benefício, tá? Aposentadoria com auxílio-doença, essas coisas, ele não permite. Já na aposentadoria por invalidez, aquilo que eu falei, o contrato também não pode porque está suspenso, tá? É que assim, na verdade, assim, no caso de aposentadoria por idade ou por tempo de prisão, você pode rescindir, mas ele não é causa, tá? Agora, no caso de aposentadoria por invalidez, é proibido. Isso não pode rescindir. Se rescindir, entrar com ação judicial, vai mandar restabelecer o contrato de trabalho. Porque o contrato está suspenso, tá? Quando a pessoa está afastada pelo INSS, está suspenso, então não pode ser rescindido. E daí, você comunica a rescisão do contrato como? Com aviso prévio. Você pode se comunica lá o empregador, o empregado, na verdade, ou até mesmo o empregador, você pode. Quando é pedir demissão, né? Você fornece o aviso do empregado, tá lá, não quero mais trabalhar. Ah, não quero mais trabalhar, então eu vou. Porque eu vou me mudar de cidade, sei lá, qualquer coisa. Só que ele tem que cumprir o aviso quando o trabalhador pede. Senão ele vai ser descontado. A não ser que ele tenha arrumado um outro emprego. Aí ele fala, não, é que eu arrumei um emprego melhor, eu gostaria que você me dispensasse do cumprimento do aviso. Tô vendo aqui que o tempo já está reduzido aqui, a gente já vai mudar aqui só para terminar o pensamento aqui. Então, o empregador, normalmente o empregador dá um aviso prévio. E o aviso prévio pode ser o quê? Indenizado, que é quando você chega lá, por exemplo, ontem, chegou lá e falou assim, ó, tô te mandando embora, João, tá? Você não precisa vai vir amanhã. Você vem em tal data pra gente dar baixa na sua carteira. Então, ele vai ganhar indenizado, vai receber esse aviso prévio indenizado, ele não vai precisar trabalhar. Ou tem o trabalhado, a pessoa recebe lá a comunicação, ó, tô te mandando embora, você vai ter que cumprir o seu contrato aqui, vai ficar trabalhando, tá? E nesse caso, quando o empregador dá o aviso prévio, trabalhado, ele não vai trabalhar, por exemplo, os 30 dias, ele vai ter que trabalhar com redução ali do aviso, ou redução diária de 2 horas ou de 7 dias consecutivos. Por quê? Seria para ele arrumar outro emprego, tá? Para ele ter esse tempinho para tentar arrumar outro emprego, tá? E aí, normalmente, a pessoa trabalha 23 dias, né? Imagina ter que sair só 2 horas antes, às vezes não é muita vantagem, né? E o que acontece? O aviso prévio, ele é de pelo menos 30 dias, tá? O mínimo é 30 dias. Mas existe com a lei aí, ó, 2.506 de 2011, foi instituído o aviso prévio proporcional. Só que ele não vale para o empregado, tá?
Na hora que o empregado dá lá, comunica ao empregador que ele não quer mais trabalhar, que ele está saindo, né? Está saindo da empresa, está rompendo o contrato de trabalho, rescindindo, ele teria que cumprir o aviso prévio de trabalhar, né? Só que quando esse proporcional entrou, ele consta assim que cada ano de contrato o empregado ganha 3 dias a mais do aviso prévio limitado a 90, somado todos. Então, a gente tem aí 30 dias, que é o mínimo garantido, e tem mais 60 dias de aviso se ele tiver um número lá de 20, por exemplo, 20 anos de contrato de trabalho. Tem pessoas que trabalham, trabalha numa única empresa, tem lá tantos anos, chegou a aposentar, trabalha 20 anos lá, ele vai ter mais 60 dias, tá? Então, a cada 3 anos, a cada ano, aliás, completos, ele ganha mais 3 anos de trabalho. Então, por exemplo, a pessoa que trabalhou ali, 4 anos, ele terá o quê? 30 dias mais 12 dias, que é o proporcional, porque é 4 vezes 3 dá 12. Então, você soma 30 dias, que é o mínimo, mais 12 dias do aviso prévio proporcional. Então, só que essa norma aí, porque na hora que você mandou, o empregador mandou embora, ele vai fazer o quê? Ele não vai falar para o empregado que ele vai ter que cumprir 42 dias. Não, o empregado vai ter que cumprir 30, mas com aquela redução de 2 horas ou 7, e ele vai receber o quê? Mais 12 dias de forma indenizada. Eu não sei se aqui eu fui clara, vocês conseguiram entender isso? Que a gente fala que o empregado ele vai receber 30 dias, que é trabalhado, mas tudo bem que tem essa redução de 2 horas ou 7, que ele vai trabalhar só 23, só que esses outros 7 dias ele vai receber o valorzinho lá do empregador, tá? Só que só que ele não é esse proporcional, né? Ele já está dentro dos 30 dias, que é obrigatório, que é o mínimo. Só que ele vai ter esse indenizado, né, proporcional, que ele é indenizado, tá? Só que o empregado, quando dá o aviso, ele não tem que cumprir esses 42, vamos supor que ele tem 4 anos de contrato, ele vai ter que cumprir 42 dias de aviso. Não, ele vai cumprir os 30 ali, aí é 30, não tem redução, porque ele que está dando o aviso, ele que está rescindindo o contrato. E o empregador pode dispensar. Se ele faltar durante o aviso, é descontado os dias, tá? Quando o aviso prévio é trabalhado, tá bom? Bom, daí, vamos lá. E aí, assim, a gente está aqui. Tá, vamos supor, o empregador foi lá e deu um aviso prévio para o empregado. Sei lá, por algum motivo, deu um aviso prévio, tem empregado que fala assim, patrão, pô, me manda embora, sabe? Que, sei lá, por algum motivo pessoal e tudo, me manda embora. E o patrão fala, tá bom, vou te mandar embora. Só que aí, vamos supor, o empregado viu lá, porque tinha arrumado outro emprego. Falou assim, você pode me mandar embora? Né, que eu arrumei outro emprego e tal, mas eu não queria. Aí ele era um bom empregado, né? Fazia tudo certinho, trabalhou tanto tempo lá, tem uma certa intimidade com o empregador. E aí, só que esse novo emprego não deu certo. Ele pode retratar? Ele pode não ocorrer essa rescisão? Pode. O contrato continua, tá? Então tem a retratação, mas aí os dois têm que aceitar, tá bom? Tá. E aí, quando o empregado está em férias, né? Porque assim, é aquilo, né? Sempre que a pessoa sai de férias, quando volta, ela às vezes está despreocupada, mas é nesse momento que ela é mandada embora, sabe? Porque o que acontece? O empregador muitas vezes eu vejo isso com muita frequência, né? O empregador, ele, para não pagar a verba reserva, porque assim, eu vou ter que pagar, se eu dispensar agora, ele tem ainda férias para tirar. Se eu dispensar agora, eu vou ter que pagar as férias. Então, o que ele faz? Para ele não ter que dispor de um valor muito alto, ele vai fazer o quê? Então, eu vou dar férias para a pessoa vai tirar férias, aí quando ela volta, ele dá o aviso.
Aí ele só tem que pagar férias proporcional, muitas vezes. E às vezes a pessoa já voltou de férias, ela não tem nada de, né, muito assim para receber. Aí acaba recebendo verbas decisórias bem pequenas, né? Assim, um valor menor, porque já ganhou as férias. Porque se o empregado ele está sabendo, ele vai procurar emprego, ele vai guardar aquele dinheiro que recebeu e tudo mais. Aí ele não espera muitas vezes, né? Mas aí, assim, quando o empregado está de férias, você só pode dar o aviso quando ele retornou ao trabalho, retornou das férias. E um efeito do aviso prévio, mesmo indenizado principalmente, é uma projeção que a gente fala. Então, você tem 30 dias, isso daí você tem que, por exemplo, quando você dá baixa na carteira da pessoa, você não dá baixa, por exemplo, eu fui mandada embora ontem, né? A Andréia foi mandada embora no dia 20 de setembro. Eles não podem pôr lá na baixa da carteira 20 de setembro, porque o meu aviso foi indenizado. Meu patrão virou e falou assim, André, tô te mandando embora, você não precisa cumprir o aviso, precisa vir trabalhar. Então, eu não vou mais aparecer na empresa, a não ser que para formalizar a dispensa. Ali, uns dias depois, eles vão marcar lá a data para proceder à baixa, tudo na carteira. Só que não vai poder pôr dia 20. Ele vai ter que projetar o aviso. Vai ver de acordo com o período que eu trabalhei na empresa. Então, se eu tenho até um ano, né, menos assim de um ano, vai ser 30 dias. Então, ele vai ter que colocar ali dia 20 de outubro. Você vai colocar, só que lá nas anotações gerais, ele vai colocar um asterisco ali do lado, lá nas anotações gerais, ele vai colocar lá uma observação. O último dia efetivamente trabalhado foi dia 20 de setembro, tá? Na verdade, se é 20 de setembro, vai ser dia 19 de outubro, tá? Que aí são 30 dias. Como esse mês tem 31, vai ser dia 19. Entendeu? Agora, por exemplo, como o exemplo que eu tinha dado, eu tenho 4 anos de trabalho. Então, vai ser 30 mais 12. Então, eu vou ter que vai ser lá para o final de outubro, que vai ser colocado abaixo na minha carteira. E isso reflete o quê? Em pagamento, vai ser acrescido nas minhas verbas decisórias um avo de férias, ou 2 avos, avos a mais de férias, de 13º, entendeu? Então, isso reflete até mesmo, conta como tempo de serviço para fins de aposentadoria, tá bom? Porque imagina, a pessoa tem lá 90 dias, 90 dias de 3 meses, né, a mais de tempo de serviço, às vezes a pessoa que está para aposentar falta pouquinho, esse tempo é suficiente para ela conseguir o tempo dela de aposentadoria. Então, essa extinção do contrato por acordo, né, eu falo de comum acordo, né, é uma situação que normalmente se aplica quando a pessoa arruma um novo emprego. E tem até um certo bom relacionamento com o empregador, né? E ele fala assim, olha, eu consegui, tive uma proposta melhor de trabalho, tá? Eu gosto de trabalhar aqui, mas eu recebi uma proposta, para mim vai ser melhor, se poderia, a gente pode assim fazer, né, essa rescisão. Por quê essa rescisão? Assim, ele vai receber férias, 13º, tudo lá, ou vencido, o que ele tiver de direito integral, né, que a gente fala, às vezes nem vencido, integral, férias integrais, férias 13º integral, que é os 12 avos, né, de aviso, ou de 13º férias. Aí ele vai ter o quê? Além disso, metade do aviso prévio, então se ele tiver 60 dias de aviso prévio, que é 30 mais os 30 dias de proporcional, naquele, né, ele vai receber 30, ele vai ter 20% da multa de fundo de garantia, que é calculado sobre os depósitos, né, o que teria que ter ali, e vai poder movimentar o fundo de garantia até 80% do que tem lá. Só que não tem direito de seguro-desemprego, por isso que ela é interessante para quem arrumou um novo emprego, tem um bom relacionamento com o patrão, né, do antigo patrão ali para fazer esse tipo de rescisão, tá bom? Vamos lá. Daí a gente tem a rescisão indireta. Que essa rescisão indireta é o quê? É a rescisão judicial. Que é o como? É quando o empregado dá justa causa pro empregador, pro patrão, tá?
Então, assim, vamos supor, não tem como não ser judicial, por quê? Porque simplesmente o empregado chega lá e fala assim, patrão, tô te dando justa causa aqui, agora você vai ter que pagar meu aviso prévio, vai pagar a multa dos 40%. É claro que não vai, então por isso que tem que ser judicialmente, tá? Então, é assim, o empregador, ele cometeu uma falta grave, e aí isso permite ao empregado pedir que a rescisão do contrato como se fosse sem justa causa. Sabe a dispensa normal? Aí ele vai ter direito a aviso, e aí o aviso vai ser indenizado, tá? Normalmente. E nesse caso da rescisão indireta, ele comunica, por exemplo, ele entrou com a ação, e ele entrou com a ação, e na própria ação ele fala se ele vai continuar trabalhando ou ele não, ele vai se afastar do trabalho, ele pode escolher, tá? Então, dependendo da situação que está, ele pode continuar trabalhando em trocação pedindo rescisão indireta. Vamos supor, no caso de algum depósito de fundo de garantia, tá? Antigamente, os juízes, o entendimento jurisprudencial, ele dizia o quê? Que isso não era causa para justa causa. Hoje em dia está meio que já está pacificado que atraso no depósito de fundo de garantia, porque muito embora o empregado não possa ter acesso aos depósitos de fundo de garantia, isso é causa, isso é justificativa para fundamentar uma rescisão indireta. Porque antigamente os juízes não davam, por quê? Porque o empregado não tinha acesso, tá? Ele teria que comprovar, por exemplo, eu vou usar o depósito de fundo de garantia para dar entrada numa casa, ou às vezes, sei lá, algum tratamento médico, a pessoa precisa ali do dinheiro para ajudar. Mas hoje em dia não, hoje em dia é isso. Então vamos supor, tá lá, os depósitos de fundo de garantia tá atrasado, ele não tem acesso, então ele pode permanecer trabalhando, né? Então ele continua trabalhando e o processo judicial vai lá rolando. E aí o juiz vai decidir se é ou não, tem a justa causa mesmo, a falta grave está verificada ali e vai dar. Ele vai ter direito a aviso prévio, multa dos 40% do fundo, tá? Só que assim, tem situações que não se permite a continuidade do trabalho. Vamos supor, um assédio sexual, tá? A moça trabalha lá, uma moça bonita, tal, aí tá lá o chefe dela, começa a dar em cima, já tentou, sabe, beijá-la, por exemplo, à força, daí tem testemunha, tudo, né, ela consegue comprovar, e aí é justa causa, tá? Então é uma situação que não tem como ela permanecer lá, porque ela pode ainda sofrer alguma coisa ali dentro, tá? Então, ela se afasta do trabalho, ela decide e justifica. Então, assim, normalmente o pessoal não continua trabalhando, o pessoal já se afasta, independente de qual seja a situação, tá? E às vezes até arruma outro emprego, às vezes está trabalhando, às vezes tem até mesmo sem registro, tá? E aí as hipóteses de justa causa do empregador, o empregado da justa causa para o trabalhador, está no artigo 483 da CLT. E aí tem algumas situações, quando forem exigidos serviços superiores às forças dos empregados. Proibidos, que defeso significa proibidos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato, tá? E está previsto na linha A desse artigo, tá? É quando o empregador exige serviço que demanda uma força muscular, tipo assim, vai carregar peso, mas é muito peso, tá? São tarefas muito difíceis de ser executadas, ou senão que o empregado vai ter que cumprir, só que ele não tem condições, porque não foi dado suporte técnico para ele. Sei lá, vamos supor, a pessoa ela vai ter que construir um servente de pedreiro, que não sabe usar lá algumas ferramentas, o prumo, por exemplo, ter que construir uma parede. Às vezes fica uma situação ali que exige aquele trabalho fazendo, ou que tenha conhecimento técnico, a pessoa está estudando e ela não tem tanto aquele conhecimento, está estudando ali, mas ela não sabe como fazer, por exemplo, formatar um computador. Às vezes a pessoa tem um pouco de noção, mas não sabe fazer. Aí, tipo, exigir ali que a pessoa cumpra aquela tarefa lá, ela não pode, tá? E aí estaria nessa linha aí, tá?
E também é contrário aos bons costumes ou à moral, assim, aí vamos supor, pessoa com roupa curta, sabe? Entendeu? A pessoa trabalha numa loja e aí tem que usar uma roupa curta ou numa lanchonete e fica. Eu não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos, por exemplo, muitos tempos atrás, eu não sei se nem hoje tem, mas tinha bares, né, lá que frequentava que tinha mulher que fazia topless, sabe? Ela usava só um shortinho assim e andava de peito para fora, servindo as bebidas, vendendo cigarro dentro do bar. Isso aqui não poderia, quem vai trabalhar porque quer, né? Mas você não pode exigir que a pessoa faça esse tipo de situação, tá? É só para meio que descontrair aqui, para dar um choque aqui que seria absurdo, né? E aí também temos, quando o empregador tratar com rigor excessivo, tá? O empregador, o superior, trata ali com rigor excessivo, põe metas impossíveis, estipula regra que fogem da dignidade lá, proibir, por exemplo, a utilização de banheiro. Sabe, que a pessoa fica muito assim. Que assim, não pode chegar na ofensa, tá? Aí é mais ou menos isso, sabe? Você tem que cobrar muita meta, tá sempre ali pentelhando, porque às vezes assim, uma coisa é você exigir isso de todo mundo, cumprimento de metas, mas a gente está falando ali é meta impossível, tá? Sei lá, por exemplo, vender 100 mil reais por mês de meta lá, às vezes é uma loja pequena, aí coloca uma meta, é possível que a pessoa nunca vai bater, tá? Isso daí. Só que muitas vezes isso é aplicado a um único empregado, tá? Às vezes esse tratamento é diferenciado. Quando é para todo mundo, muitas vezes assim, exigência de determinadas metas, tá? Que por mais que sejam difíceis, se for para todo mundo, não entra nesse caso, né? Mas a gente está falando daquela coisa que é muito escrachada, é muito difícil, aí todo mundo podia dar justa causa do empregador. Mas muitas vezes esse negócio de justa causa, ele acontece com um determinado empregado, tá? Que aí tem algum atrito com o superior e aí dá um problema, tá? Aí tem também, ó, correr perigo de manifesto, correr perigo manifesto de mal considerado, tá? Então, é aquilo que a gente fala de zelar pela saúde do empregado, tá? Coloca lá para o cara limpar uma janela, assim, total segurança, e assim, do 10º andar de um prédio, tá? Ou coloca como segurança uma pessoa que, sabe, que não tem ali, que pode ter briga, que tem problema, pode correr algum risco ali de segurança numa situação necessária. Ou senão o próprio ausência de fornecimento de IPI, tá? Que aí, por exemplo, a pessoa trabalha ali numa empresa de química e aí não tem máscara, não tem luva. Por exemplo, tem empresa que faz estamparia de camisa, sabe? Empresa pequenininha, às vezes no fundo de quintal a gente fala, né? Ela faz aquele silk screen, sei lá como se fala certinho. E aí ela mexe lá com o thinner, sabe? Com o removedor. Aí ela não recebe luva, trabalha lá, né, e tal. E então isso daí também poderia dar uma situação de justa causa, tá? Não cumprir o empregador as obrigações do contrato, que é o mais comum. Não paga salário, não deposita fundo de garantia, tá? Não paga hora extra, manda o cara trabalhar mais das horas lá e não paga, tá bom? Então, só que isso tem que ser reiterado, tá? Ó, atrasar de forma reiterada, atrasa um mês, tipo assim, não é que ele deixou de receber, deixou de pagar, às vezes deixa de pagar, mas, por exemplo, tinha que receber no 5º dia útil, tô recebendo no meio do mês, aí no outro mês também, porque a empresa está em crise, o fato da empresa estar em crise, isso daí também não pode ser atribuído ao empregado, lembra daquela responsabilidade que o risco do negócio é do empregador? A pessoa abriu o negócio lá, a loja, a empresa, ele assume o risco. Então, se ele entra numa crise financeira, ele simplesmente não pode deixar de pagar o salário do empregado na data específica, ou pagar uma parte e atrasar outra. Não pode, tá?
Isso daí não é justificativa, porque o risco do negócio é dele, tá? Daí a gente tem também praticar o empregador e seus prepostos contra o empregado e sua família, ato lesivo de ou roubar a fama. Falar lá que a pessoa é ruim, né? Tipo assim, aquela pessoa, alguma coisa comportamental, né? Dispor ao ridículo. O que eu poderia falar aqui? A gente pode falar de ladrão, não, porque isso é crime, tá? Você atribuir crime e tudo mais. Mas isso aí é perigoso. Mas se além de receber justa causa, você vai responder criminalmente, né? Mas falar assim que a pessoa não trabalha direito, sabe? É a pessoa desleixada, a pessoa, por exemplo, fede, sabe? A pessoa não toma banho, né? E tudo mais. Então, assim, então, esse tipo de coisa é colocar de desprezo, de pegar e colocar assim na pessoa, tal, ou porque a pessoa tem algum problema, tipo, sabe assim, tipo, vitiligo, aí tá fazendo, né, eu acho que de doença não, isso aí é outra situação, eu acho. Expor ato lesivo é porra, mas fala assim, a pessoa é feia, a pessoa, ela é corrimão, sai com qualquer um, dá pra qualquer um, sabe, essas coisas assim. Ai, Jesus, eu falando uma coisa dessa, que vergonha. O empregador, os seus prepostos ofenderem fisicamente, salvo em legítima defesa, tá? Posso fazer uma pergunta? A pessoa, ela pode fazer. Eu não entendi o dá pra qualquer um, como assim? Não entendi. Explica aí melhor. A pessoa, falar que a pessoa é puta, né? Só que ela tá de graça, ela sai lá com o chefe, entendeu? Ah, entendi que eu tava viajando nessa. Tá bom. Corrimão é porque todo mundo põe a mão, entendeu? Eu acho que você fez isso só pra me provocar, né, Gilson? Pra eu ficar com vergonha aqui. Tá? Então, ó, também então tem essa situação aí do empregador e seus prepostos ofenderem fisicamente, né? Alguém. Pode ser você ou outra pessoa, e você vai lá para defender, tá? Então, assim, se for em legítima defesa, tudo bem. Então, vamos supor, o empregado partiu para cima de outro colega de trabalho e você vai lá para defender. Aí não tem, ele não pode atribuir justa causa. Quem vai atribuir justa causa vai ser ele que vai levar justa causa, tá? Então é mais ofensa física, ou mesmo pode ser meio que verbal, mas aí no caso é ofensa física mesmo. Aí não é verbal, não, é físico. Vamos lá para vias de fato, agrediu, e muitas vezes, não necessariamente dentro da empresa, às vezes ali tá saindo, sabe? Tá ali na frente da empresa, às vezes dependendo ali a situação, pode dar também a justa causa, tá? Mas a gente está falando aí do empregador, tá? Que ele faz isso, aí pode dar justa causa. Porque aí, mesmo fora, talvez porque os dois têm um vínculo, né? E por algum problema, e dá. O empregador reduzir o trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância do salário. Então, por exemplo, aquela pessoa que recebe por comissão, comissionado puro, né? E aí, ele é vendedor, a pessoa é vendedora, né? E daí, o empregador pode colocar ela para fazer alguma coisa no estoque e ela não consegue vender. E aí ela vai ter reduzido o salário dela, porque ela poderia estar aqui recebendo, por exemplo, R$3.000, mas vai receber só o salário mínimo porque ela não vendeu nada. Ela não foi negada essa oportunidade para ela. Por quê? Porque o empregador quis colocar ela lá no estoque para arrumar o estoque, por exemplo. Tá? Então é uma hipótese que pode o empregado dar justa causa aí, o empregador. E aí vem a dispensa por justa causa do empregado. O empregador vai lá e manda o cara embora e vai falar assim, você não vai ter direito a nada, praticamente. Por quê? Direito a nada. Nesse caso dessa dispensa, o que ele recebe? Ele recebe os dias trabalhados, férias vencidas, se tiver, que seriam as férias integrais, por exemplo, ele não usufruiu, 13º integral, se ele não recebeu, dependendo da época do ano que
que ocorreu essa dispensa, tá? Só que ele não recebe férias proporcionais, não recebe 13º proporcional, nada, tá bom? E aí, por exemplo, se ele cometeu uma falta grave, que ele voltou de férias, alguma coisa, ele praticamente não recebe nada. E se às vezes foi dado um adiantamento, a rescisão dele vai vir zerado, tá? E é uma forma grave de rescisão que é necessário, por exemplo, se é necessário prova realmente do que aconteceu. Tem que estar muito bem fundamentada, porque se o empregado entra com ação judicial falando que o empregador mandou embora, o patrão mandou embora por justa causa, que ele não praticou, aí o empregador vai ter que provar que aquilo aconteceu, tá? A prova é do empregador que aplicou a justa causa. Então, por isso que ela tem que estar muito bem fundamentada. E a gente vai entender por que tem que estar tudo certinho ali para aplicar, porque tem situações que elas não estão muito simples, tá? Então, para a configuração da justa causa, a falta tem que ser grave o suficiente para rescindir o contrato, porque é aquilo que não dá mais para suportar dar continuidade no trabalho, na relação de emprego, tá? A pena deve ser proporcional à falta cometida, tá? E assim, ela tem que ser, tem que ter uma penalidade para cada falta praticada. Porque a gente vai ver que, assim, tem rescisão por justa causa, que é por uma única falta, que ela é muito grave, que não dá mais para continuar, ou ele pratica algumas faltas graves, mas que continua a relação de trabalho, porque ele vai sofrendo umas penalidades, que aí, se ele não mudar o comportamento do empregado, aí vai vir a justa causa. Então, para cada falta grave, deve ter uma penalidade, não sendo possível punir o empregado 2 vezes pelo mesmo motivo. Então, vamos supor, o empregado falta injustificadamente. A pessoa pode levar uma advertência. Aí ele falta de novo, um outro dia passa um tempo, ele falta de novo, que a gente vai ver que é a desídia, né? Desídia é essa questão de ir faltando, não necessariamente em continuidade, sabe? Reiterado, assim, é reiterado. Lembra da questão das férias? A pessoa vai apresentando faltas ao longo de 12 meses, que for superior a 32 dias, ela perde as férias e ela pode ser mandada por justa causa por desídia. Só que assim, ela vai faltando, por exemplo, 5 dias em cada mês, num mês, aí ela falta mais 2 no outro, aí no outro mais 3, então ela vai faltando uns períodos, e às vezes não precisa ser faltas consecutivas. Só que ela não apresenta justificativa. Ela faltou, foi para balada no domingo, voltou tarde, e aí não conseguiu levantar de manhã, não foi trabalhar. Então não tem justificativa. Ou é véspera de feriado, eu vou emendar, não vou trabalhar. Não apresenta justificativa. Então não apresenta atestado, nada que possa abonar ali a falta. E daí isso, a praticada desídia, é desinteresse de você não tá trabalhando com diligência, né? Você não está ali sendo responsável no seu trabalho. E aí, por exemplo, eu não posso simplesmente, na desídia, você vai aplicando, por exemplo, advertência, aplicou lá 3 advertências por escrito. Você pode aplicar advertência verbal, a gente vai ver. Mas, por exemplo, você aplicou por escrito, dali você vai aplicar suspensão. Aí você vai tentando aplicar essas penalidades, advertência e suspensão, para ver se a pessoa toma jeito. Mas vamos supor, você deu lá suspensão de 3 dias. Aí a pessoa continuou faltando, deu mais suspensão de 3 dias. Aí, chegou uma terceira vez, ela faltou de novo. Aí você vai fazer o quê? Você vai dar suspensão novamente de 1 semana, por exemplo. Só que aí, você não pode, se você deu uma suspensão de lá 1 semana, 10 dias, por exemplo, você não pode dar, por aquela falta que ele teve, a justa causa. Não pode somar, tá? Então, aí, nesse caso que ela teria lá, você deu uma suspensão, aí se aplicar já a justa causa pelaquela falta que ela teve, você não pode. Você tem que, por exemplo, você deu a suspensão lá dos 10 dias e espera. Se ela faltar de novo, aí você aplica a justa causa, tá? Aí tá valendo, senão não vai valer. E ela tem que ser aplicada imediatamente pelo fato ocorrido, tá? Não pode, porque senão vai ser considerado perdão tácito. Então, vamos lá. Pessoa faltou. Você deu lá, ela voltou a trabalhar, você já tem que aplicar a advertência, tá?
vamos supor que a pessoa ficou faltando 2 dias seguidos. Aí a pessoa voltou, falou que foi no médico, esqueceu de trazer o atestado. Tudo bem, você fala, tá bom, então você me traz amanhã. Aí passou 2 dias, né, quando ela retornou, se ela não trouxe o atestado, você dá advertência, já aplica por aquela situação. Então, assim, você não pode passar muito tempo. Por exemplo, a pessoa faltou, você não dá advertência. Chegou no outro mês seguinte, você não pode aplicar advertência por aquela situação, porque já passou muito tempo, entendeu? Isso é. Então, vamos supor uma pessoa que faltou lá muito tempo, que perdeu férias. Você deixou ela continuar trabalhando, chegou no outro período aquisitivo, você não pode querer dar justa causa. Quando ela vai tirar férias, assim, você não pode querer dar justa causa por aquilo que passou, porque já passou muito tempo, tanto que ela já tem um direito aquisitivo, ela adquiriu mais um período de férias, por exemplo. Ela perdeu aquele do outro ano, mas agora conseguiu um novo. Então você não pode. Vamos supor, porque às vezes você ficou chateado, deu algum desentendimento entre, vou dar justa. Não pode, porque ele passado, porque houve o perdão tácito. Você poderia ter dado a justa causa lá atrás e não deu porque você não quis, tá? E a conduta, ela tem que ser dolosa ou culposa, tá? Por que culposa? Porque às vezes a pessoa não queria fazer aquilo, praticar aquela falta grave, mas acabou praticando, entendeu? E aí, então, por dolo é aquilo que a pessoa tem intenção, tá? Eu tenho a intenção, e por culpa poderia ser aquela assim, ela não tem a noção, mas ela pratica, ela correu o risco de praticar, tá? Ó, em aquilo que eu falei, nem toda a falta é possível de justa causa. Você tem que dar uma progressão, né? Aquela gradação de penalidade, tá? Para você disciplinar um empregado para ele não praticar mais aquele ato, tá? Então, dependendo, por exemplo, dessa questão da falta, né? Você sabe que a gente vai ver aí que, por exemplo, gente que vende produtos, sabe, tipo, Natura, Avon, dentro da empresa aí, poderia ser causa de advertência, por exemplo, tá? E aí a falta grave pode ser um único ato, que pode levar a justa causa, que, por exemplo, briga, agressão física, e ou a desídias e faltas reiteradas sem justificativa, não necessariamente consecutivas, que justifica a desídia, né, e a justa causa. E as hipóteses, elas estão no artigo 482, tá? Que seria o quê? Ato de improbidade, tá? Ato de desonestidade do empregado. Ele tem uma vantagem ali, tipo furto, roubo, falsificação de documento. Que falsificação que a gente poderia dar de exemplo? Atestado médico. A pessoa ali, para justificar a falta dela, ela pega um atestado, compra atestado falso. E aí, isso prova como? Às vezes ela pega e altera, ela mesma vai lá passa ali uma borrachinha, tenta apagar, ou aquele 1 ela transforma em 10, sabe? Ali o 1 ela coloca mais um zerozinho ali e transforma, ou 1 ela transforma em 4 dias, por exemplo, ou 10 dias, sabe? E aí, essa situação, o empregador cata aquilo lá, né? O pessoal lá do RH, o patrão olha lá e fala, tá estranho isso aqui, né? Porque às vezes o médico não coloca ali quais os dias corridos, né? E aí, por algum motivo, olha lá, tá desconfiado desse atestado, o empregador manda lá uma mensagem, tenta entrar em contato com o médico que deu esse atestado, verifica se ele é real ou não, porque ele pode ser real, mas ele pode não ter o tanto de dia que foi dado, entendeu? Então, ele olha lá e fala assim, não, eu dei um dia, não dei 10. E aí, isso daí é causa de... É muito grave isso. Então, aí a pessoa pode levar a justa causa já de cara, entendeu? E porque isso leva vantagem patrimonial, a pessoa não tá perdendo o dia, né? Então, é essa situação, tá? Isso dá improbidade. Então, por exemplo, se numa ação judicial isso não é provado, essa improbidade, dá dano moral, viu? Normalmente é dano moral, de cara. Se o empregador não provar que é o ato de improbidade, você acusar a pessoa de ato de improbidade e não provar,
Isso daí já dá dano moral. Incontinência de conduta ou mau procedimento. É o ato faltoso sem conotação sexual. É mau comportamento, sabe? Às vezes, tipo, uma ofensa verbal, sabe? É aquilo que falta de compostura, entendeu? Mas que não tem a conotação sexual, tá? Deixa eu ver mais. É ofensa verbal mesmo. Acredito que dê ali, sabe? Desobediência. O empregador mandou você fazer um negócio, você não vai fazer, entendeu? E aí é isso daí que gera, que configura essa incontinência de conduta e mau procedimento. Negociação. Isso. Mau procedimento, por sua vez, só para voltar, né? Por sua vez, busca abarcar situações traduzidas na prática que atos que firam a descrição pessoal, né? Então, você é discreto, aí você não é discreto, você está ali ofendendo. Então, é essa situação, falta de compostura, né? Você perde a compostura, tem agressão verbal. Negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço. Então, é negociação habitual por conta. Você pode falar que você pode, tipo, dar um desconto, talvez, negociação por conta própria. Você está vendendo ali, você dá um desconto a mais do que pode, tá? Aí você está lesando, você pode até ter que ressarcir lá o empregador por isso, mas isso daí configura justa causa. Ou mesmo vender coisa ali dentro da empresa também. Às vezes, por exemplo, a empresa coloca, porque assim, a lei dá algumas situações, mas a empresa pode prever outras situações dentro de um regulamento interno dela, regimento interno, prevendo outras situações que possa levar a justa causa, viu? Ou falta grave, assim, para advertência ou suspensão. E até mesmo quais situações que podem, tipo, número, quantos dias de suspensão, alguma coisa assim que ela pode prever no regimento interno, um regulamento próprio da empresa, tá? Além do que está previsto na lei. Então, o empregado desempenha a função ou realiza atividade na empresa sem o conhecimento do empregador e trazendo prejuízo para o serviço. Então, você está ali vendendo um negócio, está deixando de trabalhar. Você tem que ir lá, trabalha na parte contábil da empresa, precisa fechar a folha de pagamento. Aí você está lá vendendo rifa, vendendo bolo, aí que pode prejudicar o andamento do trabalho, tá bom? Vamos ver o que mais. Condenação criminal, a pessoa ser presa. A pessoa foi presa e né, tá ali presa porque sofreu. Ela foi lá, participou de um roubo, tá presa. Aí, o que acontece? Quando a pessoa é presa, o contrato dela fica suspenso, ela não recebe salário, tá? Isso é uma causa de suspensão do contrato, tá? E aí, o que acontece? Tem que esperar a decisão final. Transitou em julgado, o juiz lá falou, foi condenado, tal. Mesmo que ele pode ser dispensado. Eu acredito mesmo que ele tenha liberdade condicional, vamos por assim, sabe? Eu responder em liberdade, tipo, cumprir a pena dele em liberdade, né? E aí, isso é causa, porque ele transitou em julgado. Não, se ele acho que se ele for cumprir em liberdade a pena dele, ele pode continuar o trabalho, né? Eu não sei se o empregador vai querer, né? Mas ele vai continuar, a não ser que ele não cumpra. Então, transitou em julgado, tá preso, tá lá na penitenciária lá, aí rescinde o contrato, ó. Sem suspensão da execução da pena. Ó, deverá haver a impossibilidade física do empregado continuar, porque se ele foi condenado, tá trabalhando na empresa, lá ele pode estar comparecendo, aí, minha filha, não dá, aí você pode mandar ele embora sem justa causa, ou de comum acordo, mas você não pode mandar por justa causa, ele tem que ser impedido de trabalhar, tá lá na penitenciária e não pode ir para o trabalho, então aí você tem a justa causa. É para aquele negócio de a gente tem que também fazer a função social da empresa, né? Tipo, a pessoa pode estar arrependida do que ela fez, ou às vezes ela foi de gaiato,
Tipo, ele era motorista, né? Nem participou muito, mas estava ali junto com a galera que furtou, roubou o banco, por exemplo, né? E aí não dá, né? Você tem que ter aquele negócio de função social da empresa, né? Tentar colocar ele, tipo, às vezes está arrependido, né? Dar uma segunda chance para essa pessoa. E a desídia no desempenho das respectivas funções. É aquilo que eu falei, a pessoa trabalha com desleixo, má vontade, não tá nem aí para paçoca, né? Tipo, larga tudo desorganizado e tudo mais. Aí, ó, que a gente coloca também, por isso que eu tô falando, que muitas vezes a gente falou lá de desídias, né? Faltas reiteradas, que é a ausência de compromisso, caracteriza como desídia, tá? Aí, ó, que a jurisprudência entende que faltas reiteradas do empregado sem justificativa diante da ausência de compromisso caracterizam como desídia. Então, é aquilo que a gente estava comentando aí, né? Faltas reiteradas, tal, não precisa ser consecutivas. E aí a gente entra, porque aí ela se confunde muito com aquele incontinência de qual que era aquele outro que a gente tinha falado, deixa eu ver aqui. Ai, deixa eu ver antes que termina aqui. O que a gente tinha visto na outra. É mau procedimento. Que a gente tinha visto lá, né? Que eu falei que era desídia da falta, né? Mas a desídia tá aí, ó. Que é o desleixo, tá? Não necessariamente falta, mas o desleixo de trabalhar. A embriaguez habitual em serviço, essa embriaguez. Vou só terminar esse aí, eu mando um nick novo. Vamos ver se não vai dar problema, tá? Essa embriaguez em serviço habitual, hoje em dia é meio complicado, tá? Porque e aqui entra também substância tóxica. Às vezes a pessoa usuária dependente químico. Ela é muito complicada porque tem a lei que fala que você tem que ajudar o empregado, tipo, tentar fazer tratamento, sabe, colocar ele, afastar ele pro INSS, para ele se tratar, para ele, né? Então, se você dá, a empresa tem que dar suporte para o empregado para ele se recuperar, tá? Então, ali só vai configurar a justa causa quando o empregador fez de tudo, deu suporte e tal, para mandar ele embora. Porque isso pode ser discutido judicialmente, tá? Então eu falo isso que assim, a lei fala que pode mandar embora. Mas o que eu tô falando para vocês é que, na prática, os juízes, eles têm entendido o quê? Que você tem que auxiliar esse empregado a se reabilitar para a preservação do emprego, entendeu? Né? Porque aí é aquela questão da função social da empresa, né? Tudo mais para você proporcionar. Mas assim, dependendo da situação, por exemplo, o pessoal é um motorista, né? Aí ele embriagou, né? Aí é complicado. Só que assim, a embriaguez é aquela coisa habitual. Sempre está embriagado e tudo mais. Mas assim, é uma doença, por isso que está falando aqui, ó, que essa questão pode ser tratada como uma doença e o empregado tem que afastar ela e suspender o contrato, e aí, a não ser que não tenha jeito mesmo, a pessoa passou lá pelo tratamento tudo, mas continua, aí não tem jeito. Aí tem que dispensar. Vou lá. Então, gente, a gente viu aí que a embriaguez, né, habitual ou em serviço, ela pode ser considerada doença, e então não permite ser a justa causa. Isso é um entendimento que tem sido no tribunal, né, nos juízes, e aí a empresa tem que fazer o quê? Afastar o empregado para tratamento. É óbvio que se ele não tiver jeito, vai ter que rescindir o contrato de trabalho e pode rescindir por justa causa. E assim, independendo do que, da atividade da pessoa como motorista aí, ele não pode, né, tanto tóxico como substância tóxica, né, que a gente fala, né, que é drogas, né, e a bebida alcoólica pode já gerar justa causa. Então, isso daí, na hora que acontecer esse tipo de coisa, tem que ver com muito cuidado lá o que vai fazer, tá? Para você não ser pego numa ação trabalhista e às vezes você não conseguir comprovar aí a situação, né, não ser reconhecida a justa causa que você aplicou, aí você vai ter que pagar aviso, pagar multa, dependendo de um dano moral que talvez possa se pedir, alguma coisa do gênero.
Daí a gente tem a questão também de violação de segredo da empresa, aí quebra a fidelidade. É claro que essa daqui tem que ter um prejuízo para a empresa. Eu lembro de uma empresa numa empresa que eu prestei serviços, ela era uma prestadora de serviço que prestava de limpeza, que prestava serviço para uma empresa que fazia as máquinas que são usadas no McDonald's, tá? E então, eu lembro que tinha muito complicado, a empresa, o trabalhador entrou pedindo adicional de insalubridade, aí ia ter que fazer uma perícia técnica lá, né? E aí o engenheiro vai ter que ir lá, fazer a perícia, tirar foto, e a empresa forçou a prestadora de serviço fazer um acordo, porque ela não queria deixar o perito ir lá tirar foto do que estava lá, porque é segredo, sabe, para não vazar. E aí teve que fazer um acordo. Então, por exemplo, esse tipo de situação aí, tá? Ato de indisciplina ou de insubordinação. É aquele negócio de dever de obediência, né? Desobedece as regras, sabe? Discute, não, no caso não de ofensa, mas discute. Ali, às vezes, com o superior, ele leva a voz, né? Essas coisas. E aí, para ter esse ato de insubordinação, para gerar justa causa, não pode ser uma única vez, tem que ser reiterado. Aí você vai aplicando lá a advertência, né, aquela gradação da penalidade. Então, vou dando a advertência. Então, o que a gente sugere? Dá 3 advertências, depois 3 suspensões. Então, se é praticar mais uma vez, você dá a justa causa. Então, você aconteceu lá, por exemplo, das faltas, faltou uma vez, deu advertência, faltou de novo, advertência, deu a terceira. Na quarta vez, você dá uma suspensão, por exemplo, de 3 dias. Na outra, você dá de 5 dias. E na outra, você dá, tipo, de 7 dias ou 10 dias. Aí, quando fosse para ter uma quarta suspensão, aí você dá a justa causa, tá? Aí você foi dando a gradação. Na verdade, você não precisa seguir muito essas situações. Mas a gente sugere lá, eu sugiro para os clientes dar essa gradação aí de penalidade para não ter problema, tá? Abandono de emprego. Esse abandono de emprego é aquela questão que tem que ser faltas consecutivas, né? Pessoa, 30 dias não está indo trabalhar. E aí a empresa vai mandando o quê? Telegramas, tá? Então, você tem que convocar. Não, na verdade, não precisa nem telegrama. Você convoca, às vezes tem um celular, tem um e-mail, pessoa sabe que e-mail é mais difícil, mas celular que tem WhatsApp, que aí você comprova que a pessoa recebeu, só que aí você tem que já ir dando print, né? Porque demonstrar que a pessoa recebeu. Porque às vezes a pessoa apaga, sabe? Às vezes a pessoa coloca aquele negócio de temporizador, né? Leu a mensagem, essa mensagem apaga depois. Ela limpa lá. Então, por isso que a gente fala que às vezes mandar carta registrada e telegrama é a melhor coisa que você faz. O telegrama é a melhor coisa, porque o problema é o trabalho do correio, que tem lugar que o correio não vai. Ou fingir que não existe, o endereço não localizou, e aí dá problema, né? A gente vê que o serviço está bem ruim. Mas aí você também pode contratar, por exemplo, um cartório. O cartório você paga, e o empregador tem custos, né? Custo maior. Mas ele manda lá, vai lá no cartório, você faz uma notificação, aí a pessoa do cartório vai lá procurar a pessoa e ela registra. Isso é registrado num documento que tem validade, entendeu? E então, mas a questão é assim, faltou 30 dias, então como que você tem que proceder para caracterizar? A pessoa começou a faltar. Pode falar, Gilson. Mas você pode também publicar no Diário Oficial, né? Então, é que se não publica no Diário Oficial, né? Os atos publicados no Diário Oficial é atos públicos, né? Então a pessoa física não. Mas no jornal não vale, tá? Tá, mas aí assim, tem uma. Mas me parece que tem uma portariazinha que permite você, para isso aí, você publicar, entendeu? Porque. Não, sim, é que aquilo que eu falo assim, é aquilo que eu falo, tá no papel, mas na regra, assim, que a gente vê no dia a dia, eu tô falando do dia a dia mesmo, Sim. tá? No dia a dia, esse negócio de publicação no jornal, só publicar no jornal, um jornal de bairro, um jornal de grande circulação, tipo Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, essas coisas, isso aí não tem funcionado muito. Mesmo porque, veja só, né? Hoje em dia a maioria é tudo eletrônico também, né?
Então, assim, a questão aqui é, realmente, você tem ali um endereço, por isso que é importante os empregadores manterem atualizados os cadastros das pessoas, sabe? Tipo, de preferência todo ano ali, dá uma averiguada ali como é que tá, sabe? A pessoa tá no mesmo endereço, é o mesmo telefone. Então, por isso que eu tô falando que hoje em dia se trocou, né? Você comprova ali que você mandou ali por WhatsApp, tá, já tá ali comprovando. Mas normalmente a gente fala assim pro empregador mandar telegrama. Entendeu? Hoje em dia tem telegrama que é eletrônico, a pessoa, dependendo se é na mesma cidade, vai rapidinho. No mesmo dia tá indo. É que o serviço do correio tá meio ruim, né? Mas você comprovar que você comunicou, convocou, que isso aí é convocar, ó, te espero, né? Fala assim, que o fulano de tal, a pessoa tá recebendo telegrama, fala assim, solicito o seu comparecimento, o seu retorno ao trabalho, para justificar as suas ausências desde a data tal. Porque tipo assim, porque, vamos supor, ele trabalhou no dia 18 de setembro, começou a faltar. Aí você vai falar, desde o dia, né, suas faltas desde o dia 19, porque o dia 18 foi o último dia. E aí você tem que guardar isso daí. E a gente fala o quê? Espera uma semana, espera 10 dias. Se a pessoa faltou esse período, você manda ali no 7º, 10º dia, você manda o telegrama. A gente manda assim, já no 7º dia. Espera uma semana e manda o telegrama. A pessoa não voltou, você manda de novo. Espera mais 7 dias e manda de novo. Por quê? Porque esse prazo aí vai dar mais ou menos os 30 dias que você precisa para aplicar a justa causa, tá? Que esses 30 dias, isso daí, ele tem até uma súmula, que acho que é de súmula 16, ela coloca lá bonitinho como é que tem que ser também. Ela dá uma complementada no que a lei diz, tá? Porque que caracteriza o abandono, porque a lei não fala, ela só dá lá abandono de emprego, mas essa súmula vem regulamentando que seria os 30 dias lá, e é 30 dias consecutivos, porque se ela voltar para a empresa, rompeu ali. Aí você pode aplicar o que? A desídia, tá? Então, a gente sugere você mandar telegrama, mandar uma cartinha, mandar avisar no WhatsApp, porque aí você tem que ter um comprovante de que a pessoa recebeu, tá? É uma forma que você comprova que a pessoa recebeu ali. Por isso que eu estou falando que o jornal, você publicou. A princípio, foi lido, mas você não tem comprovação que realmente a pessoa recebeu. Né, assim. Aí no telegrama, na cartinha, a princípio você tem o endereço, a princípio ela teria recebido, tá? Aí a gente tem ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em legítima defesa ou própria ou de outra, tá? Em situações que o empregado ofende verbalmente, agride fisicamente a pessoa no serviço, no ambiente de trabalho. E ela só afastada. Por isso que eu tô falando que tem muitas causas aqui, né? Que a gente viu lá no empregador, né? O empregador pode fazer isso, também tem essa situação do empregado, tá? E aí, e muitas vezes ali, em frente da empresa, às vezes a gente fala ambiente de trabalho, mas pode ser às vezes ali na saída do trabalho, tá? E aí pode dar justa causa, tá? Dependendo da situação, normalmente sim, né? Na agressão, né? Não tem jeito, é muito grave. Deixa eu ver, acho que eu copiei de novo. Aí a gente tinha colocado ali, deixa eu só voltar. Tá. Aí a gente tem algo que é similar, né, da outra, né, que a gente tinha visto aí. Deixa eu até ver aqui, praticar. Deixa eu só confirmar o ato lesivo ou da boa fama, ofensas físicas praticadas contra o empregador e seus superiores, né? Tá. Esse aqui é assim, aquele lá é contra o colega de trabalho, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui, ó, contra qualquer pessoa, tá vendo? Então, seria assim, qualquer pessoa no serviço. Às vezes é uma pessoa, assim, pode ser um prestador de serviço, né? Um colega de trabalho, tipo, o par ali dele, que trabalha ali junto. E aí, você tem contra um empregador ou superior, tá?
Que é a mesma coisa, ofensa verbal, física, briga, tal, aí também pode. Então a gente fala assim, mas tem duas coisas aqui, são em linhas diferentes, né? Que na J é contra qualquer pessoa, e pode ser tipo um prestador de serviço, o cara brigar, e aqui é contra o superior, que é na linha K, tá? Prática constante de jogo de azar. É jogo do bicho, sabe? É bingo, sei lá, alguma coisa que possa interferir, desde que interfira no trabalho. Então a pessoa está lá jogando lá, fazendo bingo lá no trabalho, vendendo essas coisas lá, e aí, meu filho, já era, aí dá problema. E atrapalhando o trabalho, você pode dar a justa causa, tá? Perda de habilitação, da habilitação ou requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência da conduta dolosa do empregado. Então, isso aqui é uma novidade que trouxe a reforma, e ela se aplica a profissionais determinados, tá? Que eles dependam da habilitação. Que aí está incluído o quê? O motorista precisa ter a CNH ali, e às vezes tem a categoria, né? Para transporte de passageiro, transporte de carga, tá? Então, vamos supor, o motorista levou tantas multas lá que perdeu a pontuação, certo? E aí ele não pode, tá com a carteira suspensa, não pode exercer, isso aí pode causar justa causa. Eu não digo necessariamente que as multas foram em decorrência do trabalho dele, tá? Pode ser coisa particular mesmo, vamos supor, excesso de velocidade do próprio carro dele particular, que ele foi viajar, foi levando, que ele acabou tendo a carteira suspensa, ou às vezes perda da carteira, né? Da habilitação dele. Médicos, os advogados, às vezes, porque pode ter médico empregado, certo? Você tem um hospital, você contrata um médico, você é empregado, advogado também de uma empresa, e aí eles perdem por razão, porque eles podem cometer falta ética, né? E aí ele ter o registro suspenso, e aí, né? Então, assim, e aí fala conduta dolosa, né? É que muitas vezes, assim, é que eu falo, a pessoa assumiu o risco, tá? O doloso aí que às vezes vai fazer, mas é culposo e tal. É que ela assumiu o risco. Por exemplo, o motorista lá, ele levou multa. Ele assumiu o risco de levar multa, porque se ele tá dirigindo dentro do que a lei prevê, né, do que é estipulado em lei, ele não vai ter problema, não vai levar multa, não vai ter perda dos pontos da carteira. Da mesma coisa o médico, se ele está seguindo as normas ali, a regulamentação, tudo, e assim o advogado, seguindo o estatuto de ética, alguma coisa, ele não vai ter suspenso, tá? Então, então a gente pode dizer assim, ele assumiu o risco, às vezes ele pode ter tido assim, eu vou fazer isso de propósito, mas ele assumiu o risco de fazer, então ele impossibilita ele de exercer a função dele, ele vai ser dispensado por justa causa. E nessa modalidade, ele só tem direito ao quê? Ao saldo de salários, férias vencidas, que a gente fala que é férias integral. Férias vencidas seria o quê? Aquele período que ele poderia usufruir as férias, tá? Que a gente fala, né? E o FGTS vai ser depositado, que seria sobre o saldo de salário aí, e 13º, tá? E aí o que eu ia falar, no caso de rescisão aí do contrato de trabalho, no tipo de rescisão, a gente tem uma situação daquela rescisão por prazo determinado, tá? Essa rescisãozinha aqui por prazo determinado, ela ocorre o que é o seguinte, quando o contrato, ele tem lá estipulado data do fim, mas e se for rescindido antes? Porque pode acontecer. Se o contrato for rescindido antes do prazo pelo patrão, pelo empregador, ele vai ter que indenizar o empregado metade do que o empregado teria direito. Então, vamos supor assim, ele foi contratado por 30 dias, tá? Aí ele trabalhou 15 dias. E o empregador falou, não, eu não quero mais, não preciso mais de você, vamos antecipar a rescisão. Está antecipando a data da rescisão. Daí o empregado teria 15 dias, certo? Ele vai ter direito ao quê? A 7 dias e meio, como uma indenização, tá? Do período que falta, entendeu? Porque ele antecipou.
tá? Então, é uma penalidade de ter antecipado o prazo ali, porque aí o empregado vai poder procurar outro emprego, né? No caso do empregado, pedir antes do término, é pedido de demissão, tá? Então, a rescisão aí, no caso de antecipação, é mais com relação ao empregador, porque no caso do empregado, ele teria que cumprir o aviso, ele vai perder os dias ali, vai receber só os dias em cima dos dias. Mas no caso do empregador, ele tem que pagar essa indenização que metade do tempo que faltava, tá bom? E aí, deixa eu ver aqui. Vocês têm alguma dúvida? Que a gente terminou aqui. Que a gente tem, é o que a gente falou, tá? E tem um exercíciozinho aqui, né? Que o Marcelo, ele foi contratado como técnico repositor, que executa na prática a função de técnico manutenção predial, realizando atividade que envolve contato com a energia elétrica. Ó, vamos resolver essa situação aqui. Eu já tô terminando. Se você quiser sair, Diane, você pode sair, porque isso aqui acho que vai ser gravado, aí depois você assiste. É só para resolver o probleminha que foi proposto aqui, para a gente ter uma noção se a gente sabe o que está fazendo, tá? Eu não sei se ela já saiu. Não, tá aí ainda. Aí, o que acontece? O Marcelo foi contratado para fazer manutenção predial, contato com energia elétrica, tá? A empresa não fornece EPI adequado, como a luva, que é isolante, óculos de proteção, né? E tudo mais. Ele não recebe o adicional de periculosidade, porque a gente viu, né, que para risco elétrico tem que ter periculosidade. E aí ele se sente desprotegido, né? Imagina, né? Você está trabalhando ali no risco, você pode levar um choque, você pode morrer por conta disso. E aí ele tenta resolver a questão. Ele vai lá, chega lá no chefe dele, fala da situação, ele tem medo, e não tem luva, né? E o pagamento, a gente vai receber e tudo mais. E a empresa não está nem aí, não faz nada. E aí, por conta disso, ele procura lá. Às vezes ele questiona com você, está conversando lá de outra coisa, lá porque você está cuidando de alguma coisa, questão dele, ele foi fazer imposto de renda, para você ser contador, se formou, e aí ele comenta sobre isso, que ele não sabe o que fazer, e aí você tem uma noçãozinha, né, do que acontece. E aí ele se questiona, né, e procura orientação, e você fala, e quais são os critérios para receber a adicional, para concessão de adicional de periculosidade? Qual a circunstância que leva? A circunstância, ele está lá. E ele também fica intrigado quanto ao registro na carteira, porque ele é contratado como repositor, mas ele está fazendo manutenção predial. E ele fala assim, ele pode receber... Engraçado que essa questão aqui, acúmulo de função, a gente não viu, né? Eu não lembro de ter visto acúmulo de função aqui. Mas tudo bem. Talvez entre na questão da justa causa, né? Tá fazendo mais do que é devido, entendeu? Então, ele pode dar justa causa, rescisão indireta lá, dar justa causa ao empregante. Ele fala que ele era para ser repositor, mas tá fazendo manutenção predial. E aí, como que ele, né, a carteira tal impede o reconhecimento de outra função exercida na realidade? Tipo, o fato de ele ter o registro como repositor faz com que ele não possa ser reconhecido como técnico de manutenção predial? Como que a gente comprova isso? Diante da recusa da empresa de fornecer IPI e conceder o adicional de periculosidade, porque o que é importante informar também, gente, é que assim, no periculosidade, você tem lá alguns IPIs, mas isso, ele na verdade, é muito difícil você elidir a periculosidade, né? Então, ele é diferente, o IPI aí, ele fornece para dar uma atenuada, não que ele elimine, neutralize, tá? E aí ele busca, olha, ele fala, compelido, sente-se compelido a buscar uma solução drástica para proteger os seus direitos, né, de segurança no ambiente. E aí ele fala assim, quando eu posso considerar a rescisão indireta? Né? Quais os critérios estabelecidos para caracterizar a falta grave?
Aí ele fala, antes de tomar qualquer medida, ele pondera sobre a proteção da sua integridade, busca entender melhor. E ele pergunta, qual que é o papel da legislação para proteger? Quais as normas buscam garantir um trabalho seguro, um ambiente de trabalho seguro? Então, considerando a possibilidade de rescisão, ele antecipa e pergunta sobre as consequências jurídicas dessa decisão. Quais as consequências jurídicas da rescisão indireta do contrato de trabalho, quais os direitos que ele pode pleitear nessa situação. E aí, vamos ver aqui se está certo o que está constando aqui. Ele procurou, e você tem uma noçãozinha aí, por conta que a gente deu uma estudada, do que dá para fazer. E a concessão do adicional de periculosidade, sim, ele está previsto na lei, estabelece ali que o empregador tem que fornecer condições de segurança, mas por conta IPIs adequados, mas no caso da periculosidade, IPI ele atenua. Então, acaba o quê? Sendo devido ao adicional. Então, tem que pagar, além de fornecer, tem que pagar, tá? O adicional, ele só tem um único percentual, que é de 30% sobre o salário recebido, tá? Não sobre a remuneração, recebido pelo trabalhador, não pelo salário mínimo. E aí, o que acontece? Com relação à função exercida, o Marcelo, ele pode pedir nessa ação aí, que ele vai pedir o adicional de periculosidade, que vai pedir, por exemplo, pode entrar com uma ação pedindo adicional de periculosidade, pedindo que acúmulo de função que a gente não viu aqui, ou desvio de função, se ele fazia a função de repositor, mas também fazia dentro do horário de trabalho a função de manutenção predial, ele pode pedir o acúmulo. Só que o acúmulo tem que ter previsão na norma coletiva. Se não tiver na norma coletiva, não vai ganhar, tá? E ele pode pedir o desvio de função. E aí ele vai ter que ganhar o que o técnico ganhava, porque às vezes o repositor ganha um salário menor que o do técnico, e ele pede o desvio de função, pedindo que o valor seja aquele, ou dá um percentual de que ele vai ter lá que receber aquele valor. E pede para a empresa, o empregador, trazer nos autos o quanto que seria que um técnico recebia lá no mesmo período de trabalho dele e recebe, tá bom? Ou ver lá qual piso que está na categoria lá, previsto em norma coletiva, e vai ter que pagar aquilo lá, então ele vai pleitear. Mas ele pode o quê? Pleitear, né, que seja reconhecida essa função que ele exercia na carteira de trabalho, por conta do princípio da primazia da realidade, quando a gente viu na outra aula lá, na outra explicação lá, mas ontem, né, a gente viu que é o quê? Por mais que o contrato, o papel fale uma coisa, o que acontece na realidade é outra. Então, vale o que está na realidade, entendeu? E aí, ele vai ter que comprovar de alguma forma, como registros das atividades, trazer testemunhas, né, colega de trabalho, alguma coisa lá, ele vai ter que juntar tudo que ele tem ali para comprovar. Normalmente, esse tipo de situação, ele se comprova com testemunha. É que no caso do Marcelo aí, do exemplo, como ele faz manutenção predial, às vezes tem que fazer algum relatório do que foi feito. E aí, é aquilo que vai ter que comprovar, ele teria que tirar lá uma fotinho no WhatsApp. É que assim, se o documento tiver só a assinatura dele, dificilmente. Se tiver assinatura de superior, tal, ali, e aí for por exemplo, um livro de atividade, sabe? Aquela, às vezes, segurança, ronda, assim, predial, né? Você tem ali de ocorrências, livro de ocorrências. Às vezes a empresa tem lá o livro de ocorrência, ele escreve lá a manutenção, precisou fazer uma manutenção, está no livro de ocorrências, e aí tem outros registros, ele registrou lá, tal, pode comprovar isso, né? E aí isso vai garantir a possibilidade dele conseguir comprovar o que ele precisa e ter a anotação certa no contrato de trabalho. Isso fundamenta também a rescisão do contrato de trabalho, né, como justa causa do empregador, porque ele negou um ambiente seguro de trabalho, não forneceu IPI, né, que é para atenuar e tudo mais. Porque o artigo aí, o artigo 157 aí da CLT, ele fala que tem que, a empregadora é obrigada a fornecer um ambiente seguro, proporcionar normas e medidas de segurança, higiene e saúde do trabalho, tá? E ele pode buscar essa rescisão
continuar trabalhando ou falar que ele vai sair. E ele também pode colocar aí uma indenização por dano moral por questão prejuízo emocional, que eles falam abalo psicológico, porque ele estava trabalhando com risco de choque, né? Ele podia morrer, além de ele ter ele sofrer queimaduras ou como que fala? Ter algum, não necessariamente morrer, mas ficar com alguma sequela por conta da, né, sofrer ali uma redução da capacidade dele, ele pode pedir um dano moral. Então, aí fala das condições, né, que o empregador deveria proporcionar a ele um ambiente seguro. Então é isso. Tá certo aí, eu incluiria ali, é que a gente não está ali falando de acúmulo de função, né, ou desvio de função, então por isso que não entrou. Mas é isso, gente.